Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir mais um conteúdo do canal. Me chamo Carlos Gomes, do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço a Deus pelos novos inscritos, desejo a todos que sejam bem-vindos a fazer parte dessa família em graça. E aqueles de antemão que também ainda não se inscreveram, que só fazem assistir, eu peço por gentileza que se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe a mensagem e vamos que vamos. Amém? Eu quero trazer uma pequena reflexão falando a respeito aqui de uma passagem aqui que se encontra no livro do profeta Isaías. E o tema da mensagem é: a profecia de Isaías 11 ainda vai se cumprir? A profecia de Isaías 11 ainda vai se cumprir? É claro que não. Já se cumpriu. Então, meus irmãos, essa foi uma pergunta de um irmão que é inscrito no canal Democracia Espiritual. Ele tirando dúvida, porque ele disse que foi ensinado dessa maneira. E ele diz também que o reino ele achava que era literal. Entendeu? E onde os homens iriam estar perto dos animais, do leão, do lobo, do urso. Entendeu? E que esses animais iriam comerem capim. Veja o acúmulo do absurdo. O que o sistema religioso, manipulador e enganador fez na mente das pessoas. Eu também achava que era assim. Porque também eu fui ensinado dessa maneira. Mas não é não, meu irmão. Isaías, essa profecia de Isaías, capítulo 11, já se cumpriu. Não existe mais nenhuma profecia bíblica para se cumprir. Aqui estava falando, no capítulo 11 de Isaías, do reinado de paz que iria acontecer. Então, veja, vamos ler aqui Isaías, capítulo de número 11. Isaías, capítulo de número 11, e o versículo de número 6 ao versículo 8, que diz assim. Veja bem. Vamos lá. O lobo, o versículo 6. O versículo 6. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto do cabrito, e o bezerro, e o filho do leão, e o animal cevado andarão juntos, e um menino os guiará. Preste bastante atenção, meu irmão. Aí continua o versículo 7. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos, ou seja, suas crias, juntas se deitarão, e o leão comerá palha com o boi. Versículo 8. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, ou seja, pode ser serpentes ou cobras, né? Da áspide, e o desmamado meterá a mão na cova do basílico, veja, vamos ler aqui, vamos ler nessa outra tradução, o versículo 8, vamos ler. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado, né, meterá a mão na cova do basílico. Veja, meu irmão. Veja que se nós for analisarmos a Bíblia em si, nós vamos ver que a Bíblia está recheada de quê? De figuras de linguagem. Ou linguagem de figura. Fala de dragão, de serpente, de lobos, de raposa, de ovelhas, de cordeiro,
de coelho, de gafanhotos, então, de sol, de lua, de estrelas. A Bíblia em si, esse livro chamado Bíblia, está recheado de figuras de linguagem, expressões faladas entre os judeus para o povo que tinha uma cultura. Essa expressão aqui não é uma expressão falada para nós brasileiros. Era uma expressão falada entre os judeus. Céu, mar. Então, tudo isso era figuras de linguagem. Ou linguagem de figura, palavras expressadas, faladas entre eles. E que os judeus, com certeza, eles entendiam muito bem, melhor do que nós. Porque era uma expressão falada entre eles. Então, observe, meu irmão, que isso aqui já aconteceu. Aqui estava falando do reino que seria estabelecido, um reino que seria de paz, um reino que seria de justiça. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 14, versículo 17, ele diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o reino de Deus que seria estabelecido nunca foi no sentido literal, como o sistema religioso manipulador, eles continuam, entendeu, a ensinarem que o reino de Deus ainda vai ser estabelecido e que será literal. De forma alguma. Eu fui ensinado que desceria uma cidade, entendeu? Numa área geográfica do planeta Terra, e aquelas pessoas que trabalharam mais na obra iriam ganhar galardões, receber seus galardões. Uns iam ser ministro, presidente, ia ser uma autoridade em alguma nação aqui da Terra. Veja, meu irmão, eu aprendi isso, eu cansei de ouvir esses ensinamentos. Não tem nada a ver, não era no sentido literal. O reino de Deus, que viria, que seria estabelecido, que os profetas, na lei dos profetas já anunciava o reino de Deus que viria. Está lá em Daniel, está aqui em Isaías. Aqui estava falando do reino que seria pacífico entre judeus e gentios. Aí não iria haver mais separação, porque a parede da separação seria destruída, seria derrubada, e foi justamente essa parede que separava outros povos de outras nações, gentios, né, dos judeus. Ela foi destruída, ela foi derrubada na cruz, na sua morte e ressurreição. Meus irmãos, como nós somos enganados? Então essa profecia de Isaías, ela já se cumpriu na íntegra há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás. Isso aqui não é para nossos dias. Isso aqui não foi para nossos dias. Quando nós nascemos, depois da cruz, depois de 70, do ano 70 do primeiro século, não é 1970 do século 21, mas é do ano 70 do primeiro século ali, aquela geração, a geração contemporânea de Jesus, entendeu? Então, observe, meu irmão, isso aqui já aconteceu. Não é que a profecia está dizendo que o urso, né, vamos ler? A profecia não está falando aqui no literal de animais que iriam voltar a comer capim, como o leão, a criança iria brincar com o leão, com o urso, não. Olha, o lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um menino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas,
e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi, a criança de peito brincará sob a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basílico. Meu irmão, isso aqui não está falando no literal de forma alguma, porque no mundo animal, nós sabemos que o lobo, ele não pode habitar junto de um cordeiro. O lobo, ele não pode habitar junto de um jumento, de uma vaca, de um cabrito, e junto de um ser humano como nós, de uma criança. O lobo, o leão, o leão, aqui como está falando, o lobo, fala do leopardo, o leão, né? E são animais carnívoros, como também serpente, a áspide. São animais carnívoros que eles não podem estarem juntos de um boi, de uma vaca, de uma criança, de um jumento. Você está entendendo, meu irmão? Isso aqui não era no literal que Deus estava falando pela boca do profeta Isaías. Isso aqui era uma profecia. E a lei e os profetas foi até João. Nós não estamos vivendo mais no período da lei de Moisés. Nós não estamos mais vivendo no período das profecias dos profetas. Não existe isso. Isso aqui não foi para nós. De forma alguma, meu irmão. Veja, aqui em Lucas, capítulo 24, versículo 44. Olha o que diz aqui, ó. Lucas, capítulo 24, versículo de número 44. Lucas, capítulo 40, Lucas 24, perdão, versículo 44. Amém? Veja o que Jesus falou depois que ele ressuscitou. Ele morreu ao terceiro dia, ele ressuscitou. Olha o que Jesus falou aqui, ó. Olha o que o Jesus da carne, o Jesus de Nazaré falou. E Alcha falou. Olha aqui, ó. Lucas 24, versículo 44 diz: a seguir Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, observe, meu irmão, que as profecias que estavam no profeta, tudo que estava escrito nos profetas, na lei e nos salmos, eram escrituras. E quando eu falo escritura, não estou falando da Bíblia. Não é a Bíblia que é escritura. Não. Era a lei de Moisés, a Torá, as profecias lá nos profetas, os salmos. A Bíblia aqui foi escrita por homens. Homens que escolheram escrever e tirar o que achavam de colocar nesse livro. Como Macabeus e outras passagens, não foram colocadas nesse livro. Foi o que eles acharam que poderiam colocar. Então as escrituras, quando eu falo, não estou falando aqui da Bíblia, meu irmão, deste livro. Eu estou falando da lei, dos profetas e dos salmos. Então, veja o que Cristo falou aqui, o Cristo da carne. A seguir, Jesus lhe disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, falando para os discípulos. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Tudo o que está escrito se cumpriu. Não existe mais nada para se cumprir. Eu não posso pegar uma profecia dessa aqui, meu irmão, e trazer para os dias de hoje, dizendo que ainda vai se cumprir, que Jesus não voltou ainda, Jesus não veio, porque a gente não viu isso se cumprir. Alguns dizem aí, alguns homens inteligentes, entendeu? Que não pode, não faz sentido, porque isso ninguém viu isso acontecer. O leão comendo capim, a criança brincando com a áspide. Tá entendendo? O leopardo, o leão com o cordeiro, o leopardo se deitando junto ao cabrito. Meu irmão, isso não faz sentido. O leão também, né? O animal ali andando junto com o animal cevado, com a vaca.
Não, meu irmão, isso não existe e não faz sentido. O sistema religioso aprendeu errado e isso vem discorrendo por muitos anos. Então essa foi uma pergunta de um irmão que fez para mim e eu expliquei a ele, entendeu? Exatamente dentro daquilo, do entendimento que faz sentido. Não tem nada a ver, o reino nunca seria literal, o reino não é literal, o reino está aqui, ó, na nossa mente. E quando nós nascemos, esse reino, já nascemos com o reino estabelecido, com o pacto da graça na sua plenitude, na plenitude da graça, na plenitude do reino. Agora, eles estavam no aguardo, esperando. Havia uma parede que separava isso aqui, separava gentios e judeus. Está dizendo aqui que o reino de Deus seria pacífico, onde não tinha mais separação, porque o reino de Deus é paz, alegria, e é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Antes, os gentios estavam separados de Cristo, separados das promessas. Existia uma parede que separava. Então, isso aqui está falando do reino que seria de paz. Ou seja, Deus usando aqui pela boca do profeta Isaías, falando que o lobo habitaria com o cordeiro. Entendeu? O leopardo se deitaria com o cabrito. O leão com o bezerro, né, novo, com o animal cevado. Então estava falando aqui em figuras de linguagem, se referindo ao reino de Deus, que seria de paz e que já foi estabelecido. Eles estavam no aguardo, nós, porém, depois de tudo consumado, depois do estar feito, depois da cruz, depois do ano 70, na segunda vinda do Filho do Homem, que aconteceu, para estabelecer justamente o reino de Deus. Entendeu? Então, todas as nações da terra hoje, todas as etnias da terra, entendeu? Estão vivendo o reino de Deus, que é espiritual. Alguém pode dizer, mas a violência está na natureza humana, meu irmão. Sempre existiu e sempre vai existir. O reino de Deus é espiritual, é aqui, ó, está dentro de nós. Quem vive numa violência, fazendo aquilo que não agrada ao Pai, fazendo a vontade da carne, não vive o reino de Deus, não entra no reino de Deus e não vive o reino de Deus. O reino de Deus nunca foi literal, espiritual. Então, veja que em nenhuma passagem da Bíblia diz que isso seria literal. O reino seria literal. Não. O reino seria espiritual e como é. Então, isso aqui já aconteceu. Não de forma literal, de forma espiritual. Esse texto não deve ser interpretado literalmente falando. Como se fosse aqui esse copo aqui, ó. Esse caneco aqui, não de forma literal, mas espiritual. Então veja, isso aqui não faz sentido que isso aqui ainda irá acontecer. De maneira nenhuma, já aconteceu. Então, essa passagem aqui de Isaías, que é o tema da mensagem, já se cumpriu, não vai se cumprir. De forma alguma, de maneira nenhuma. Como o sistema religioso, meu irmão, por décadas, por séculos, por anos, por tempos, vem discorrendo e vem ensinando isso ao povo de Deus. Se esse reino ainda fosse ser estabelecido, todos nós estávamos debaixo da lei de Moisés. Nós estávamos esperando palavras proféticas, como no caso aqui de Isaías capítulo 11. Nós não estamos mais nesse período dos profetas e da lei de Moisés, dos salmos, das escrituras. Nós estamos hoje debaixo de um novo pacto. No pacto para o entendimento, no pacto para o Espírito. O ministério do Espírito já foi estabelecido, não vai ser estabelecido. Nós estamos vivendo nesse novo ciclo, ou seja, nós já nascemos debaixo desse novo ciclo, que é a plenitude da graça, a plenitude do reino de Deus, que é espiritual. Entendeu? Então isso não existe, meu irmão. De forma alguma. De forma alguma isso ainda irá acontecer. Já aconteceu há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás. Entendeu? Então,
Observe, meu irmão, que o capítulo 11 de Isaías, do versículo 6 ao 8, não estava falando de forma literal, e sim um reino que seria de forma espiritual, e nós já estamos vivendo esse reino. Então, a paz aqui desses animais, né, falado aqui em Isaías, aqui está falando de animais carnívoros e animais herbívoros, animais que na cadeia alimentar, na vida diária, não podem estar juntos. Entendeu? De forma alguma, não estava falando aqui nesse sentido. Quando Deus criou os animais, ele criou animais carnívoros e animais herbívoros. Não foi por causa do pecado que o leão, que comia capim, agora é um animal carnívoro, e quando na vinda do Filho do Homem, esse animal que é carnívoro hoje, o leão, o leopardo e o urso, voltará a comer capim. De forma alguma, meu irmão. Não existe isso, meu irmão. Eu fui enganado por 14 anos, meu irmão. Eu aprendi isso aqui. Como o nosso irmão aí também aprendeu isso. E eu já tirei a dúvida do irmão. Ontem ele fez a pergunta e eu conversei com ele no domingo. E ele chegou à conclusão, e se faz sentido, irmão Carlos. Faz sentido, muito obrigado aí. Se nada, meu irmão. Estamos aqui para aprendermos uns com os outros. Porque é isso que o Evangelho da Graça, é isso que nos ensina. Nós não somos melhores do que os nossos irmãos. Eu aprendo também com vocês. Eu já tive mensagem aqui no meu canal que eu peguei de uma frase que o irmão colocou. Então, eu anotei a frase e ali eu levei uma mensagem. Trouxe uma mensagem aqui no YouTube. Gravei um vídeo já. Entendeu? Então, não existe isso aqui. Na cadeia alimentar, esses animais não podem estar juntos. E Deus, o Criador, no antigo pacto, e nem o Cristo da carne, quando ele veio, quando o verbo se tornou carne, ele não falou que isso iria acontecer. Nem os discípulos, Pedro, Tiago, João, e nem o apóstolo Paulo, que foi o pregador dos gentios. O apóstolo, o homem que foi levantado, que recebeu a incumbência de levar, de apregoar, de instruir, de ensinar ali para os gentios do século I. De forma alguma, não existe isso, meu irmão. Não faz sentido de maneira nenhuma. Então, estava falando aqui do reino que seria espiritual e não de algo que seria literal. Não era literal, e sim espiritual. Veja aqui o que Paulo escreveu em Efésios, capítulo de número 11, para você ver. Olha o que Paulo escreveu em Efésios 11. É questão de analisar. Eu também não sabia disso antigamente, mas hoje eu sei, porque se nós sabemos que o reino é espiritual, se nós sabemos que o reino foi estabelecido, começando ali na cruz e terminou no ano 70, quando ele veio e entregou o reino ao Pai e voltou. Ele veio, estabeleceu o reino e voltou para o Pai e entregou o reino ao Pai, onde os pactos ali, a lei de Moisés foi tirada de uma vez para sempre. E o pacto da graça foi estabelecido, porque era a lei que estava perto de terminar. Entendeu? Perto, porque ela caducou, ela envelheceu. Então, veio o novo pacto com o reino. Então, veja o que Paulo escreveu aqui em Efésios, para que se cumprisse essa profecia também. Era uma profecia que se cumpriu lá. E Paulo está mostrando aqui que na cruz houve essa separação, onde todos os povos agora, de todas as etnias, entendeu? Como o reino é espiritual, então a parede que separava gentios e judeus foi derrubada. Veja, aqui está falando aqui que os gentios e os judeus foram unidos em Cristo Jesus. Oh, glória! Veja, versículo 11 em diante. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, ou seja, os judeus chamavam os gentios de
incircuncisos, porque os gentios estavam longe da promessa. Ele estava longe de Deus na terra. Eles não tinham Deus na terra. Eles estavam separados de Cristo. Então, observem, versículo 12. Naquele tempo, estava sem Cristo. Olha, naquele tempo, estavas sem Cristo. Aqui é uma comunidade onde tinha judeus e gentios. E Paulo está escrevendo para, em todas as suas cartas, existia judeus e gentios. Ora, Paulo tratava com judeus, que estavam ali, ora, Paulo tratava com gentios. Então, veja, naquele tempo, estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranham às alianças. Veja, e estranham às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha aqui o que Paulo está dizendo. Eles estavam separados de Deus. Versículo 13. Mas agora era lá, quando Paulo escreveu depois da cruz, antes do ano 70, antes da segunda vinda do Filho de Deus, do Filho do Homem, entendeu? Não está dizendo agora hoje, século 21, agora lá, no século I, há 20 séculos atrás, há 2000 anos atrás. Veja, mas agora em Cristo Jesus, oh glória, nós já nascemos depois disso aqui. Aqui eles viveram, foi para quem viveu antes e o depois da cruz. Paulo está escrevendo para os Efésios. Ó, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, olha, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, oh glória. Veja, os gentios que estavam longe se aproximaram, vieram para perto. A parede que separava gentios e judeus caiu por terra, foi derrubada. Aí ele diz aqui, ó, porque ele é a nossa paz, ô glória, gentios e judeus, paz. Tá entendendo? Veja a profecia de Isaías, capítulo que a gente leu aqui, Isaías, capítulo de número 11, do versículo 6 e 8, que já se cumpriu. Aí diz aqui, ó, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei de mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois povos criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então, observem, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, de ambos os povos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Gentios e judeus. Depois da cruz começou ali agora o reino ser vivenciado, não ainda na sua plenitude, porque os pactos se cruzavam. O reino foi estabelecido na sua plenitude na segunda vinda do Filho do Homem, que aconteceu no ano 70. Aí ele diz aqui, ó, versículo 5, vou ler de novo. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, olha, a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. Versículo 17. E vindo, evangelizou para vós, outros que estavam longe, e para também vós que estavam perto. Os que estavam longe eram os gentios, os que estavam perto eram os judeus. Veja, porque por ele, oh glória, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito, em um só Espírito. Aí, ó, ele diz, assim já não sois estrangeiros, ó, e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus, ô glória, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Ô glória. Então, só até aqui. Então, hoje, Paulo estava dizendo que ali agora só existia um só corpo, um só espírito. Eles estavam num só corpo. A igreja, num só espírito. O ministério do espírito. O espírito é o ministério que foi dado a Paulo, entendeu? Que foi revelado a Paulo a pregoar naquele tempo ali, né, no século I. Então, há um só espírito, um só corpo, um só espírito, ô glória, conectado num só espírito. O espírito de Deus conectado no espírito do homem.
como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Eu estou lendo aqui agora já Efésios capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 6. Então, meu irmão, então é isso aqui. O reino foi estabelecido. Isaías capítulo 11, ali está falando de um reino pacífico, que seria um reino de paz entre judeus e gentios, entre todos os povos da terra. Esse reino é espiritual, nunca foi literal. Então, Isaías capítulo 11 se cumpriu, não vai se cumprir. Não faz sentido, de forma alguma, estar esperando para isso acontecer. Não faz sentido de forma alguma, isso não existe, meu irmão. Isso não existe de forma alguma. Então, é essa palavra que eu quero deixar aqui para todos nós e para tirar a dúvida do irmão. Então, de forma alguma, tudo se fez novo. Nós já nascemos debaixo do novo de Deus, do novo céu, da nova terra, e que está falando da nova aliança. Então, é essa palavra que eu quero deixar por décadas. Isso está sendo ensinado dentro desses lugares aí, dessas gaiolas religiosas. Alguns estão caindo em si, entendeu? E muitas coisas, perdão, e muitas coisas, vou beber uma aguinha aqui, e muitas coisas que alguns homens falavam aí já não falam mais, porque entenderam. Agora, ainda está faltando um pouco de humildade para reconhecer mesmo, entendeu? E dizer assim, ó, eu aprendi errado, ensinei errado durante esse tempo, mas analisando direitinho e aprendendo com outros homens, eu tô vendo, reconheço que eu errei, mas isso tem que ter humildade, meu irmão. Então, é essa palavra que eu quero dizer. O reino de Deus, Isaías, capítulo 11, já se cumpriu. Não vai se cumprir, e não era literal, era espiritual. Estava falando do reino, usando a figura de animais ali, leão, leopardo e urso, juntamente com o jumento, com a vaca, com o boi, com o cabrito, né? Então, isso aí era fazendo era uma expressão falada, uma figura de linguagem falando a respeito do reino que seria de paz. Amém? Então, é essa palavra que eu quero deixar. Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like e compartilhe essas mensagens. Deixe seus comentários com respeito, é claro. E vamos que vamos. Eu não sou o dono da verdade, como também nenhum homem aqui na terra é o dono da verdade. Agora nós temos que analisar o que está sendo ensinado. Também se inscreva no canal do irmão André Luiz, André Palhares, canal MDCG, e também do canal Neilton, abençoado com todas as bênçãos do irmão Neilton Cardoso, e também o canal Guerreiros da Fé, do nosso irmão Ivanilton Cruz, amém? Que está me ajudando também, então eu estou pedindo para, se possível, os irmãos se inscreverem no canal, tá bom? Então, graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir. Graça e paz.